Do dia 9 ao dia 16, nós tivemos mais de 50 missionários que foram lá para o sertão, Juazeiro do Norte. Nós fizemos uma viagem maravilhosa de evangelismo lá, em Juazeiro do Norte. E foi maravilhoso, irmãos. Tudo que nós vivemos lá foi glorioso. Muitas vidas foram salvas, muitas vidas foram libertas, e muitas vidas tiveram a sua história transformada por esse impacto. Nós fizemos uma parceria com a Comunhão Sal e Luz, lá do Bispo Cláudio, fica lá onde era o antigo Covabra, e nós fomos em 2 igrejas para fazer esse impacto lá. E no dia 9, dia 9 foi domingo, né? Eu preguei no domingo de manhã aqui, foi uma benção, e estava tudo bem. No domingo à noite nós fomos viajar, e a gente entrou num avião, e eu gostei do avião, porque o avião era bem grandão. Avião grandão normalmente sofre menos turbulência. A viagem foi maravilhosa, irmão, estava tudo bem, mas aconteceu o que praticamente não acontece nunca: chover no sertão. E deu uma chuva tão grande lá em Juazeiro do Norte, quando a gente estava pousando, que o avião, a hora que foi pousar, glória a Deus para você que estava fora. Glória a Deus para quem estava fora do avião, né? Tem uma coisa boa nessa coisa aí, que eu gosto de emoção, eu gosto de montanha-russa. Então o avião foi pousar no solo, e na hora que ele estava encostando no solo, ele subiu de novo. Ele arremeteu, porque não dava para pousar na pista, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, viu? Os irmãos ficaram com gelo na barriga. Eu gosto de montanha-russa, então foi uma benção. E eu pensei, bom, vamos fazer uma volta em cima aí de Juazeiro, e vai tentar pousar de novo. Que nada, irmãos, foi para Fortaleza. Eu fiquei feliz, né? Porque agora nós vamos conhecer as praias de Fortaleza. Mas não, o aeroporto ficava longe de Fortaleza, não conseguimos hotel para ficar, foi uma novela. E no final a gente ficou mais de 16 horas lá no aeroporto, esperando o próximo voo. Foi cansativo, a gente ficou lá, mas deu tudo certo. Depois na segunda-feira a gente embarcou para Juazeiro, chegamos em Juazeiro e começamos aí os preparos para as nossas ações evangelísticas. A gente começou a fazer de manhã um tempo de confraternização, um café da manhã, consagração. Depois à tarde nós íamos nas casas, porta a porta, ia nos vilarejos, ia nas aldeias ali, nas comunidades. Na verdade são sítios com várias casinhas, e a gente ia fazer orações, evangelismo. Irmãos, eu confesso para os irmãos, eu nunca vi um povo, não, eu vou dizer assim, fora você, tá? Nunca vi um povo tão amoroso. Eu só tinha visto você. Então o povo lá é muito acolhedor, muito amoroso, e nós recebemos mais do que a gente foi dar. Queridos, um povo de um caráter que você não tem noção. Eu estou falando diante de Deus, um caráter extremamente abençoado. A gente chegava nas ações, e irmãos, a gente batia e falava assim, nós vamos fazer um culto evangelístico, 6 horas da tarde, um evento, vai ter dança, vai ter festa, e a gente queria convidar você para ir, e logo eles abriam, diziam, você quer tomar um café? Aí pegava no ponto fraco, né? Pegava no meu ponto fraco, quer tomar um café? Se tiver pronto, eu tomo. A pessoa dizia assim, não está pronto, mas faço rapidinho. Eu falei, então também não estou com tanta pressa, faz logo esse café. Irmão, as pessoas abriam a porta da casa para a gente entrar. Tem uma mulher que nós entramos, e aquilo me impactou demais. O cuidado da casa, uma casa simples, bem simplesinha. E o quintal da mulher, dá para você deitar no quintal. Porque todo dia ela acordava às 5 horas da manhã, varria o quintal de chão, cheio de plantas, mas não tinha uma folha no chão. Lindo. As panelas, me lembrava o tempo da minha mãe, o tempo da minha avó,
panelas todas penduradas, areadas, todas areadas. Hoje em dia a gente não vê mais essas panelas areadas, não é porque as irmãs não areiam, né? É porque as panelas são de teflon, não dá mais para ficar areando panela, mudou aqui, né? Mas lá estava lindo. E aí ela disse assim: vem tomar um coco. E aí do coco, ela abriu o coco, ela fez o café, ela serviu um doce de leite que era uma delícia, um doce de leite que ela fez ali no fogão de lenha. Irmãos do céu, daqui a pouco ela disse: fica um pouquinho mais, vou matar uma galinha, fazer uma janta para nós. Eu falei: não, tem que evangelizar mais. Tudo de bom, mais um pouquinho. Então, nós recebemos muito mais do que nós doamos. Nós levamos lá, e aí eu vou falar da honestidade. Nós levamos, não conseguimos levar o nosso caminhão com alimento, mas nós levamos dinheiro para comprar alimento. Nós investimos em alimento lá, quase 14 mil reais em alimento lá. Quase 14 mil reais. Ao total nós chegamos a 190 cestas básicas que nós compramos lá. Nós fizemos uma ação. Nós íamos na casa, entregávamos um valezinho, e nós dizíamos: olha, vai na hora do culto, e depois do culto você vai receber de graça uma cesta básica. E a gente pegava aquele ticketzinho, e a pessoa, irmão, eu vou dizer para você, praticamente em todo lugar, a pessoa dizia: olha, eu vou dizer que eu preciso, dizer que eu não preciso de comida, eu preciso, mas graças a Deus, Deus tem me suprido. Pega essa fichinha e dá para quem está precisando mais. Irmão, você está entendendo isso? O nível de honestidade de lá, dá para quem está precisando mais. E a gente saía, eu tinha 3 fichas no bolso, porque cada um tinha um pouquinho. Eu voltei com as 3 fichas embora. Eu fui numa casa, eu bati num bairro lá, que é chamado João Cabral. No João Cabral, é um bairro bem carente. As casas são coladinhas, tem uma história nisso aí, né? Ali, terra do cangaço, dizia que tinha que fazer casa uma do lado do outro, porque como chama o cangaceiro lá? O lampião não ia matar, então se fazia casa coladinha. As casas têm de fachada 3 metros, então nós estamos falando de uma casinha bem coladinha, e ali a gente bateu, eu bati, e aí cada um de nós temos uma experiência. Eu bati ali numa das portas e saiu uma senhora, ela abriu a janelinha do portão. Eu falei sobre a nossa ação que nós faríamos lá no João Cabral, e fechamos, convidamos, ela fechou a portinha, nós saímos, e daqui a pouquinho o portão se abriu, e o filho dela chamou a gente, e ele falou assim para mim: olha, vem cá, fala de novo, explica de novo, é que a minha mãe ficou com medo de vocês. Tudo com cara de marginal, né? Então, minha mãe ficou com medo de vocês, mas conta aqui. E eu fui explicando para ele. Aí ele disse assim: você não quer tomar um cafezinho? Eu falei: não, é de Deus, é agora. Então a gente entrou, começou a tomar café, e o Espírito de Deus foi agindo na simplicidade, irmãos. Faz 3 anos que eu ensino essa igreja, que a igreja não é isso aqui. 3 anos ensinando que igreja não é a que eu vou, a igreja é quem eu sou. E lá nós vivemos na prática o Evangelho. Mas eu vou continuar insistindo, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar trabalhando no nosso meio, trazendo de volta a verdadeira visão do Evangelho. E eu disse para a mãe dele, eu falei: ó, nós estamos com uma ação social de entrega de cesta básica, e a senhora gostaria de receber? Ela falou assim: dizer que eu não preciso, eu preciso, mas tem gente precisando mais do que eu. Ela falou: meu filho está desempregado, se o senhor puder dar essa cesta para ele, eu agradeço. Eu falei: não vou só dar cesta, vou fazer uma oração para ele. E olha a fé, irmãos. Assim que eu falei: vou fazer uma oração para você, ele tirou a carteira de trabalho do bolso e me deu para orar. E ali o Espírito de Deus me usou em profecia para falar com ele.
Deus está levantando você como José da tua casa. Você vai ser o mantenedor da tua família. O Senhor vai te dar tanto que você vai sustentar a tua casa, vai sustentar os seus filhos, vai sustentar a tua mãe e vai empregar os seus irmãos. Então, assim, foi um impacto da glória de Deus. Eu fui conversar com um senhorzinho depois de umas outras casas ali. Eu roubei o candidato à salvação do Juninho, que o Juninho estava de olho nele. O senhorzinho estava parado na esquina, só que eu cheguei, atrapalhei a evangelização dele lá. Mas valeu a pena, porque um prega e outro colhe, então é assim mesmo. E eu cheguei para conversar com ele, um senhor de 80 anos começou a conversar e falar da vida dele. E eu disse para ele que nós éramos de São Paulo, estávamos fazendo uma ação evangelística ali. E eu estava tentando achar uma abertura para falar do amor de Jesus para a vida dele, mas eu vi tanto amor na vida dele que ele me constrangeu. Eu vi tanta graça com relação à família, o cuidado, tanta história ali, irmãos, tanta vivência, um homem lúcido, até que eu cheguei num lugar onde eu queria, e eu disse para ele assim: o senhor já entregou a vida do senhor a Jesus Cristo? Ele disse: meu filho, todos os dias eu acendo vela e rezo para o Padim. Eu falei: puxa, o senhor é um homem de fé. Mas o senhor sabia? Porque lá o Padre Cícero é como um Deus para eles, né? E eu não fui para atacar a religião de ninguém. Eu disse para ele assim: o senhor sabia que todos os dias o Padim Cícero rezava para Jesus? Ele falou: não sabia, meu filho. Eu falei: pois é, todo dia o Padim Cícero rezava para Jesus. E eu não estou mentindo, porque padre reza para Jesus. E ele disse: eu não sabia não. Eu falei: Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus enviou na terra para morrer na cruz e pagar o preço dos nossos pecados. E ele começou a chorar. O Espírito Santo, numa simplicidade, irmão, foi trabalhando na vida daquele homem, e eu falando plano de salvação para ele. E no final eu falei: o senhor quer entregar a vida para Jesus? Ele disse: meu filho, eu quero. Eu fiz a oração de confissão de fé com ele, e um homem de 80 anos está salvo para a glória do nome de Jesus. Essa foi uma das nossas experiências. Mas o Espírito Santo tinha mais para fazer. Naquele dia, nós íamos fazer um evento na rua, um fechamento de rua, com trio elétrico. E ali, irmão, se não der tempo para eu pregar minha mensagem, fique em paz aqui, Deus já vai trabalhar, já vai falar com você. Deus está falando conosco já. Eu tenho 2 mensagens para pregar aqui, mas eu não estou sentindo a vontade de pregar não. Estou sentindo a vontade de deixar o Espírito Santo se mover aqui. E ali na rua, naquele dia ia ter um forró. Tinha o dono do forró lá, e ficou acertado que a gente tinha que começar o culto às 6, mas não podia passar das 8, porque às 8 tinha o forró. As caixas dele estavam tudo montadas, e a nossa caixa, que era do carro de trio elétrico, estava montada na esquina. E o Espírito Santo de Deus me botou de que eu tinha que conhecer o dono do forró. Eu tinha que conhecer. E eu fui conhecer. Eu disse: onde está o dono do forró? E o dono do forró estava sentado, era numa pracinha. O dono do forró estava sentado ali preparando as coisas dele. Eu sentei do lado dele, papo vai, papo vem. Eu conheci o dono do forró. O dono do forró falou assim: eu toco teclado, eu toco contrabaixo. E ele foi falando que ele toca, e eu mostrei meu dedo para ele. Eu falei assim, mostrei minha mão. Eu falei: o que eu toco? E ele olhou para minha mão e falou: você toca guitarra, você toca baixo, você toca violão. Eu falei: isso é mesmo. Porque todo mundo que toca tem o dedo estragado, tem o dedo cheio de calo. Então, ele logo viu. E ele falou assim: eu tenho um contrabaixo de 6 cordas. Eu falei: nunca mais ouvi isso.
Eu já tive um contrabaixo de 6 cordas. Olha, irmão, como Deus vai agir na simplicidade. Eu já tive um contrabaixo de 6 cordas, nunca mais vi. Ele falou assim: nossa, eu tenho um contrabaixo de 6 cordas, não vendo, é uma relíquia minha, é lindo. Eu falei assim: mas o senhor deixa eu ver? Ele falou: agora vamos lá em casa. E eu fui na casa dele, que é um bar. A casa dele era na esquina, no forró, e é um bar. E ele me mostrou o contrabaixo, ele mostrou o violão, ele mostrou a guitarra. E daqui a pouquinho esse homem pega o teclado, tira o teclado, monta a caixinha de som dele no bar, e ele começa a tocar. E aí eu vi Deus fazendo algo que só Deus podia fazer. O dono do forró me recebeu na casa dele, que é um bar, tocando teclado, e o Espírito Santo foi trabalhar num vídeo que eu quero colocar para você ver o que Deus fez com o dono do forró. Dá para subir aí? Solta o Noé lá, volta do começo lá. Parece tio de alguém aí? Eu fui numa praça lá, e eu sentei do lado de um cidadão ali, para conversar também, para evangelizar. Ele falou: você é da onde? Eu falei: nós somos de São Paulo. Mas você parece daqui. Eu acho que essa cabeça é meio chata assim, né? E, irmão, você sabe que esse negócio facilitou? Que eu acho que eu tenho cara de nordestino, né? Sertaneja, e as pessoas me receberam. E foi uma benção. Agora entendi por quê. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, isso facilitou demais. Conseguiram? Se não, eu coloco aqui. E você põe a gente sincroniza mais ou menos aqui, Eric, os irmãos assistirem aqui. Ponham aqui. Então estou operando. Aí, dá uma pausa só um pouquinho. Volta do comecinho um pouquinho. Deixa eu só falar mais uma coisa. Entre as coisas que aconteceu, eu falei: a equipe está lá, nós estamos em muita gente. Irmão, pensa numa equipe. Você nunca mais vai ver os irmãos que foram daqui do mesmo jeito. Eles vieram, assim, morrendo de medo de perereca, mas venceram as pererecas. Mas foram muito usados por Deus. Muito. É assim, as irmãs entravam no banheiro para tomar banho, as pererecas tudo fazendo show ali, esperando elas. Perereca, irmão, parecia a praga das rãs. Perereca para todo lado. Mas nunca mais serão os mesmos. O Elton, toca a bateria aqui, estava lá num dos nossos cultos, nesse culto aí. E eu comecei, eu não sei se você viu no Facebook, mas era esse filmagem com o celular, ele ia transmissão ao vivo dos cultos. E eu estava fazendo a transmissão, e daqui a pouco eu vi o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida de um jovem. Eu falei: agora eu não posso parar a transmissão, tem um monte de gente falando, curtindo, né, comentando, mas eu estou vendo Deus trabalhar. O que eu fiz? Eu segurei o celular com a outra mão, eu coloquei a mão na cabeça do rapaz, e o Espírito Santo de Deus tocou na vida dele, e eu disse: deixa o celular ou eu oro. Falei: não, eu vou continuar com o celular, vou chamar alguém para orar. E eu vi o Elton. Cadê o Elton? Aonde? Ali, o Elton está ali. E eu chamando o Elton fazendo que não via. Eu chamando o Elton fazendo que não via. E eu acenava com a outra mão. E eu chamei alguém e disse assim: vai chamar o Elton para mim. Demorou um pouquinho, o Elton veio. Elton, Deus está tocando na vida desse moço, ora por ele para mim. O moço, o Elton e eu aqui. E eu filmando. Daqui a pouquinho, o Elton vira: pastor, eu não me sinto preparado para orar por ele. Eu falei: Elton, preparado ou não, você vai orar do mesmo jeito. Já empurrei. E Deus usou a vida, porque aí o moço chorou ainda mais. Eu falei: então Deus está usando o Elton. E foi uma bênção. E voltando no irmão lá, no bar,
Agora dá para soltar? Olha o que Deus fez com o dono do forró. Vamos cantar mais alto. Era um homem justo, andava direito diante do Senhor. Sempre foi humilde, em seu coração havia temor. E acabar com aquele povo fazia missão. Só fez uma arca toda de madeira que Deus ordenou. Irmão, você sabe o valor de uma alma. Todos os custos humanos poderiam pagar. Dinheiro, a prata e ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma é muito caro. É necessário seguirmos por ela imenso amor. Falando e orando, às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. É só Deus. Ele estava desviado, mas ele é do Senhor Jesus. Ele vai usar aquele forró para ganhar almas ainda, em nome de Jesus. Irmãos, nós vivemos uma semana muito intensa, mas de experiências gloriosas. E eu quero falar para você que nós somos missionários nessa terra. Embora você pense que não, todos nós somos missionários nessa terra. Nós não somos dessa terra. Eu disse nos cultos dessa semana, nós precisamos nos conscientizar que nós somos passageiros daqui. A Bíblia chama eu e você de peregrinos nessa terra. Nós somos apenas peregrinos. E Deus nos chamou para viver uma missão nessa terra. Missão não tem a ver com o chamado da vida de alguém. Todos nós fomos chamados. Aquilo que você faz, que não é seu, foi dado por alguém para você fazer, é uma missão. Tudo que você recebe de alguém para fazer, uma incumbência, uma tarefa, isso é uma missão. Então todos nós, eu e você, fomos chamados para nós vivemos uma missão nessa terra. Todos nós somos missionários do Senhor nessa terra. Tudo que você recebeu de Deus como tarefa é a tua missão. Missão não é você cruzar os céus do estado e ir para outro lugar, e é também. Não é você sair daqui e ir para um outro país, é também. Missão é uma incumbência da nossa vida diária com Deus, do meu relacionamento com Deus. Então, se eu sou um pai, a minha missão é cuidar do meu filho e fazer com que se cumpra a palavra que o pai tem que criar o filho nos caminhos do Senhor, para que quando ele cresça, ele não se desvie. Se você é uma esposa, você tem que cuidar da tua família, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Então essa é a tua missão. Eu estou edificando a minha casa, estou edificando o meu lar na presença do Senhor. Isso também é missão. Missão é quando Deus,
entregou na sua mão algo, um comércio, uma empresa, uma indústria, um negócio, e você entende, esse negócio não é meu, não é para me enriquecer, não é para me tornar uma pessoa orgulhosa ou soberba, não, é para que o Senhor seja glorificado, e que vidas sejam abençoadas através da minha vida. Isso é missão. Missão é um entendimento de que eu recebi algo de alguém, e eu só estou cuidando daquilo que é dele. Missão também é falar do amor de Jesus às pessoas. Missão é cumprir o papel de, como filhos de Deus, escolhidos e servos, estendendo o amor do Senhor, a graça de Deus na vida das pessoas. Depois dessa semana em Juazeiro do Norte, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Eu fui desafiado por Deus para ir além. Se Deus permitir, eu fui convidado, e eu vou dizer porque Deus vai permitir, tudo depende dele. Eu fui convidado para participar da Conferência de Evangelização Nacional do Sertão, que vai acontecer em novembro. E se Deus permitir, meu filho passa por uma cirurgia nos próximos dias. É uma cirurgia na perna, e se ele fizer essa cirurgia a tempo e a recuperação dele tiver a tempo, nós iremos para lá. Porque eu tenho no meu coração agora uma chama ardendo por aquele povo. Eu não sei se é lá. Nós teremos uma igreja no sertão em breve, em nome de Jesus. Você vai aplaudir e glorificar o nome de Jesus. Nós teremos uma base missionária em parceria. Nós teremos uma igreja no sertão. O sertão ainda não foi alcançado, mas a gente muitas vezes não entende que nós trabalhamos com vidas que precisam ser tocadas, e nós temos a nossa missão, e nós precisamos ter sabedoria, irmãos, porque não é a nossa insistência, não é a nossa chatice, é sentar do lado de um senhor de 80 anos e respeitar a vida dele, e dizer: olha, você é uma pessoa de fé, mas eu posso direcionar a sua fé. Você já tem fé, mas eu posso te dar um direcionamento correto à tua fé. Queridos, tudo que nós recebemos de Deus é o nosso encargo nessa terra. A nossa vida não é aqui. Você vai ser feliz tendo dinheiro, mas passa. Você vai ser feliz fazendo uma viagem, mas passa. Se você sonhar em construir uma casa e ter bens, você vai se alegrar, mas também passa. O problema é que muitas vezes nós ficamos nessa busca incessante do ter, e nós esquecemos do mais importante, que é o ser. O ter é bom, mas o mais importante é o ser. E Deus não está chamando uma igreja para ter, Deus está chamando uma igreja para ser. Deus não está chamando uma igreja para enriquecer, para construir grandes templos, para ter grandes nomes e para fazer grandes eventos. Deus está chamando uma igreja que se dispõe a lavar o pé de quem precisa. Deus está chamando uma igreja disposta a curar a ferida daquele que não tem quem cure. Deus está chamando pessoas dispostas a dar um abraço a quem só recebeu ódio. Deus está chamando você para ser um missionário dele nessa terra. Irmão, Deus está chamando você para cumprir a tua missão nessa terra. Eu não sei o efeito do que vai acontecer. A gente não sabe os desdobramentos da fé. A gente só faz a nossa parte. E eu quero hoje animar você a responder ao chamado do Senhor. Porque cada vez que você ouve Deus falando, você responde ao chamado do Senhor,
Você vai viver uma experiência nova. Tem experiências novas da parte de Deus para você viver nesses dias, irmãos. Deus vai levar você para viver experiências novas nesses dias. Profetiza na vida do teu irmão, diga: você vai viver experiências novas da parte de Deus. Diga: em nome de Jesus eu profetizo, que se você responder ao Senhor nesses dias, você vai viver experiências novas com o Senhor. Não dá, irmãos, para nós sermos iguais depois que nós vemos Deus agindo na prática. Então talvez você diga: eu não tenho condições, eu não sei como fazer. Você precisa se dispor. Deus não está procurando aquele que fala bem. Eu conheço muita gente que fala bem, irmãos. Eu conheço muita gente que fala muito bem, e eu me coloco na fila daqueles que não é o que fala melhor. Mas Deus não está procurando aquele que tem boa eloquência, mas não tem nada de prática. Não, Deus está procurando pessoas com o coração quebrantado, pessoas que sabem da sua limitação, que sabem da sua humildade, que sabem que não tem tanta escolaridade, mas que diz: Senhor, aquilo que o Senhor entregou na minha mão é a minha missão, e eu vou cuidar como sendo para o Senhor. Eu vou cuidar para o Senhor. São essas pessoas que Deus vai levar para ter níveis maiores de experiências. Deus está chamando você a um nível maior de experiência com Ele, irmãos. Deus está chamando você para um nível maior de experiência com Ele. Responda ao chamado de Deus. Deus está chamando você a um nível maior de experiência com Ele. E olha, irmãos, todos nós fomos chamados. Quando eu estava ali, nós tivemos uma devocional, e foi só um teclado, e a glória de Deus se manifestou, e a gente estava cantando esses hinos, que a gente vai voltar, irmão, que nós precisamos voltar lá para a essência. Os hinos de hoje são lindos, mas a gente estava cantando: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. E a presença de Deus foi me enchendo, e eu quis dobrar o meu joelho, e eu fiquei pensando, porque a gente fica pensando em tudo, muitas vezes a gente fica pensando no que as pessoas vão achar ao nosso respeito, e a gente não se move por causa de pensamentos internos que nos limita. O que os outros vão pensar de mim, se eu responder ao Espírito Santo de Deus? E eu queria dobrar o meu joelho, mas eu fiquei pensando: as pessoas vão ficar olhando para mim, que elas vão pensar de mim? Elas estão de pé e eu vou de joelho no chão. Mas eu disse: eu vou continuar sendo quem eu sou, porque é assim que eu faço as minhas devocionais. E são as músicas que eu toco, que eu canto nas minhas devocionais. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, a alegria de toda a terra. E assim nós fomos fluindo, irmãos. Eu dobrei os meus joelhos e eu tive uma experiência com Deus. Eu tive 3 visões espirituais ali. Eu não vou falar de 2, eu vou falar da terceira. O Senhor me disse, às vezes Deus, Ele fala comigo e me mostra para eu entender na prática. O Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. Ele fala no teu coração. Se Ele habita dentro de você, Ele fala ao teu coração. Às vezes o Senhor soma alguma impressão, alguma percepção, algum discernimento, para que a gente possa entender mais fácil. E essa foi a visão.
Eu vi um pé, eu vi uma sandália do tipo dessa sandália de sertanejo, essas sandálias de tira, de couro. E eu olhei atrás, no calcanhar, essa sandália estava desatada, ela estava desfivelada. Afivelar, desafivelar, é isso? Estava solta, pronto, fica fácil. E o Senhor, Ele me disse: vocês precisam calçar sandália uns nos outros, vocês precisam reafivelar a sandália no pé dos outros, porque eu vou trazer pessoas novas para colocar novas sandálias. E o Senhor me disse, lembra do texto? Sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Eu quero colocar sandálias em pessoas que estão descalças, que não estão cumprindo a missão, mas algumas que já estão com sandálias, estão soltas. E o Senhor me disse: sandália solta, a qualquer momento a pessoa sai, qualquer momento ela tira a sandália do pé, ela diz: eu não quero mais esse evangelho, eu não quero mais essa cruz, eu não quero mais esse Cristo, e qualquer hora ela vai caminhar no seu próprio caminho. Reafivele essas sandálias. E eu fiz um ato profético com alguns pastores lá. Eu dobrei o meu joelho nos pastores ali. Eu contei as 3 visões que Deus me deu, as 3 revelações, as 3 palavras. Na terceira, eu coloquei as minhas mãos no pé deles. E eu disse: eu reafivelo a sua sandália, porque você não vai desistir do teu chamado, você não vai desistir do propósito que Deus tem na tua vida, você não vai desistir dessa tua missão. Irmão, em nome de Jesus, me deixa pôr a mão no teu pé também. Viu? Sempre é bom ter alguém pegando o nosso pé. Então me deixa pegar no teu pé. Ah, mas esse pastor é chato, pega no pé. Mas, irmão, deixa eu pegar no teu pé. Vai ser por um bom motivo. E eu disse: Senhor, conforme o Senhor me mostrou, eu reafivelo essas sandálias. Eu estou sendo honrado por colocar as mãos nesse pé bem-aventurado, que a tua palavra diz que bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação. Eu tiro o pó do caminhar, o cansaço, mas o Senhor vai lavar esses pés. Eu reafivelo essas sandálias em nome de Jesus. Uma das irmãs que eu fiz essa oração, faz 1 ano que ela está lá, a irmã Silvia, junto com o Paulão. E quando eu cheguei lá, ela estava com uma tala no pé, ela trincou o pé. Então ela estava servindo ao Senhor e às nossas vidas com o pé quebrado. Mesmo assim, dentro da limitação dela, vivendo a missão na vida dela. Cozinhando, servindo, abraçando, matando perereca. E eu coloquei as mãos no pé dela, e eu fiz essa ação. E Deus falou muito com ela. No outro dia, de manhã cedo, quando eu a vi, ela estava sem tala. Eu não orei por cura, mas ela disse: quando você colocou a mão no meu pé, o Senhor me curou. E hoje eu estou andando sem tala, para a glória do nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Queridos, o Espírito Santo de Deus me disse, para que você não se prenda às experiências ruins que você pode ter vivido no passado, porque Deus está chamando você para viver algo novo. Deus quer elevar o teu nível de maturidade, Deus quer elevar o teu nível de experiência ao lugar onde Jesus vai ser visto, através da sua vida. Você é um missionário de Deus nessa terra.
Essa igreja, ela tem como DNA a missão, irmãos. E só precisava ser despertado. Quando Deus me deu a palavra para abrir a MISF, tem um amigo meu que está na glória hoje. Ele falou: pastor, ao invés de você colocar missão Igreja Sem Fronteiras, vai ficar ruim para as pessoas decorarem. Coloca só Igreja Sem Fronteiras, fica mais fácil. Igreja Sem Fronteiras é fácil. Eu falei: sim, é fácil, mas eu quero colocar um DNA missionário na igreja. A nossa igreja é missão e igreja. Missão e igreja. Então, você é igreja? Não, eu sou missionário. Você é missionário? Não, eu sou igreja. É o nosso DNA. E o Senhor entregou uma palavra ali para a pastora Érica. No último dia, no ato profético, lá no pico do Juazeiro do Norte, que a gente teve que descer correndo, porque os irmãos foram inventar a moda, né? Foram cutucar o chu de abelha. Quiseram subir com um trio elétrico lá na imagem do padre. Aí também não dá. Mas a gente foi num lugar de oração lá. E nós somos muito tocados pela glória de Deus. E o Senhor disse através da vida dela: eu estou ativando o DNA missionário da MISF. Nós somos missionários de Deus nessa terra. Você é um missionário de Deus nessa geração. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Não se prenda às experiências ruins do teu passado. O Senhor está chamando você para viver algo inédito, algo que até então você não tinha experimentado. Diga para quem está ao teu lado, em nome de Jesus: nesses dias haverá um sobrenatural de Deus na sua vida, gerando algo para ativar em você o teu DNA missionário. Diga: você vai ter uma nova experiência com Deus. Nesses dias você vai subir de nível, em nome de Jesus. Você crê assim? Mês que vem eu vou fazer uma reunião com os missionários e a gente vai fazer um plano de ação de evangelização em Limeira. Eu estou com muita vontade de alugar um trio elétrico. Eu estou com muita vontade de fechar umas ruas aí. Mas me queima muito o sítio, irmão. Nós temos aqui sítios ainda não alcançados dentro da nossa cidade. A gente tem que ir lá. A gente tem asilos não alcançados, a gente tem que ir lá. Nós temos clínicas de recuperação de adictos não alcançadas, nós precisamos ir lá. Nós temos lar de crianças que não foram alcançadas, nós precisamos ir lá. Nós temos hospitais onde pessoas estão esperando você ir, nós precisamos ir lá. Deus está chamando você para um novo nível, para uma nova experiência, não para aparência, mas para viver essa essência do Evangelho. Deixa Deus usar você. Quero chamar o louvor aqui. Pastor, você vai ler um texto? Vou, porque senão você vai falar que eu preguei e não leio texto nenhum. Abre em Marcos 6, por favor. Marcos capítulo 6. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-lhes de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Essas foram as instruções. Olha o versículo ali, irmão. O Senhor autorizando eles a subir de nível, autoridade sobre espíritos imundos. Essas foram as instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias. Calcem sandálias. Que sandálias, pastor? A sandália daquele que diz: eu vou em nome do Senhor.
Eu vou, onde o Senhor me enviar eu vou. É do outro lado da rua, eu vou. É no meu vizinho, eu vou. É no supermercado para falar do amor de Jesus, eu vou. É lá naquele familiar que faz tempo que eu não falo e precisa do alcance da graça do Senhor, eu vou. É em outra nação, eu vou. O Senhor me chamou para outro estado, eu vou. Calce as sandálias. Não leve túnica extra. Sempre que entrar numa casa, fique ali até partir. E se alguém do povoado não os receber, nem os ouvir, sacuda poeira dos pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Olha o resultado. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. É alguém que decidiu ter uma nova experiência que eu vou viver com Deus. E eu quero proclamar, irmão, que o Rei da Glória está chamando você. O Senhor está chamando você para viver a tua missão nessa terra. Você está nessa terra, mas você não é nessa terra. Muita coisa nessa terra pode te dar alegria. Você vai ser completo só vivendo o que Deus chamou você para viver. É no propósito de Deus que você vai ser completo. Tem alguém que se rende comigo? Tem alguém que se rende aqui comigo? Tem alguém disponível para eu colocar a sandália no pé? Tem alguém disponível para dizer: pastor, pega no meu pé, pastor, que eu não quero voltar para trás, quero avançar. Eu quero proclamar sobre Limeira o trono do Rei da Glória, do Rei Jesus, sobre você, tua casa, sobre os seus vizinhos, sobre a cidade inteira de Limeira, sobre a nação do Brasil. Que venha o Rei da Glória, em nome de Jesus. Se coloca de pé, por favor.